Fala, fiel! Se você quer saber como vem o Timão para a segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, aqui é o lugar certo. Vou trazer a escalação do Corinthians para você. Tem jogador voltando para reforçar o time. Vamos falar dessa volta, de como o Fernando Diniz pode montar o time aí para esse jogo, qual a expectativa e o clima para essa partida. Teve denúncias contra jogadores do Corinthians após o clássico contra o Palmeiras. Vou te contar tudo sobre isso também. Mas, principalmente, vamos falar aí da escalação do Timão para jogar contra o Santa Fé hoje na Neoquímica Arena. Mas antes, eu quero te pedir algo muito importante. Eu sou o Dingo, muito prazer. Quero te pedir para deixar o seu like e se inscrever no canal. Eu vou trazer notícias aí do Corinthians todos os dias, tudo sobre o Timão todos os dias. Então não deixa de se inscrever para fortalecer e bora pro vídeo. Já vou te falar a escalação do Corinthians para o jogão da Libertadores, mas antes, vamos passar rapidamente pelas possíveis punições a jogadores do Corinthians por diversos motivos durante e após o jogo contra o Palmeiras. O Corinthians optou por penalizar André após o gesto obsceno que resultou em sua expulsão durante o clássico contra o Palmeiras no último domingo. Além de uma conversa com o jogador, a diretoria determinou uma multa equivalente a 10% do salário registrado em carteira. O bom comportamento no dia a dia foi ponderado pela alta cúpula, mas o código de conduta do clube ficou à frente para a punição. A medida é igual à adotada com o Alan, o meio-campista também foi multado com 10% do salário após a expulsão diante do Fluminense, há 2 semanas atrás, quando fez um gesto obsceno para o banco de reservas do adversário. O atleta assumiu o erro, se desculpou e vai ser punido igual. Além da punição que o próprio Corinthians deu ao atleta, o STJD denunciou o próprio Corinthians após o clássico contra o Palmeiras, incluindo jogadores, membros da comissão técnica e o próprio clube por infrações disciplinares. Hugo Souza, Mateuzinho, André Luiz, Breno Bidon, todos esses caras foram citados por atitudes dentro e fora de campo, além do preparador de goleiros Luiz Fernando Santos, que ficou envolvido também em confusão nos bastidores. André Luiz e Mateuzinho foram expulsos durante a partida, né? Você lembra disso, não tem como esquecer. E o Hugo Souza e o Bidon foram enquadrados por ações após o jogo. Dá para estar entendendo, né? O clube também foi denunciado por uma série de ocorrências, como lançamento de objetos, atraso na partida, invasão de drone, interrupção por uma linha de pipa. Além disso, o caso de injúria racial contra o goleiro Carlos Miguel do Palmeiras também entrou na denúncia, podendo aí agravar a situação do Timão, que não é boa, né? E agora corre risco de punições severas, como, por exemplo, a perda de 10 mandos de campo. E aí você me pergunta, e o Palmeiras? Porque ninguém briga sozinho, né? Já o Palmeiras foi denunciado apenas pela confusão no túnel após a partida. E aí eu vou deixar para você comentar a decisão do STJD. Foi tendenciosa, foi correta, eles têm seus preferidos, né? Mas eu não vou falar nada, deixarei para vocês comentarem aí. Deixa nos comentários o que você achou da decisão. O Hugo Souza, por conta das declarações depois do jogo, quando o jogador afirmou que o árbitro favoreceu uma das equipes, foi denunciado pelo STJD e pode pegar aí de 1 a 6 jogos de suspensão, além de multa que pode chegar a R$ 100.000. Segundo o procurador Caio Porto Ferreira, críticas à arbitragem devem partir da diretoria ou do jurídico, e não dos atletas no pós-jogo. Então deixe aí sua opinião quanto às decisões da justiça e vamos falar da escalação do Corinthians para hoje. O Corinthians que vive um momento positivo, né, na temporada, após largar bem na Libertadores de 2026, a equipe venceu o Platense por 2-0 fora de casa e é um resultado que garantiu a liderança do grupo logo após a primeira rodada. Como foi o único time a conquistar os 3 pontos na estreia, o cenário aumentou e a confiança por parte do elenco, né? O Corinthians está se preparando para o duelo na Libertadores, com atividades no CT e algumas novidades no elenco. Vou trazer para vocês aí as novidades. A primeira delas é o Caio César. Foi a principal novidade do dia, ao iniciar aí a transição física
após lesão no músculo posterior da coxa direita. O atacante que está fora desde março, né? 15 de março, quando enfrentou o Santos, pode voltar e é um bom reforço, né? Um ótimo reforço. Eu estou ansioso, na verdade, para ver esse moleque atuando ali na ponta, porque é um jogador de velocidade, é um jogador muito rápido e a gente não tem um cara desse tipo ali. É muito bom poder contar com ele. Se ele voltar bem, vai ser um reforço e tanto. O lateral direito, Pedro Milans, também voltou a treinar com o elenco, né, após se recuperar aí de uma entorse no tornozelo esquerdo, está treinando com o elenco novamente. E por fim, Alex Santana foi reintegrado às atividades com o grupo após ser afastado por decisão do Dorival Júnior, né? Contudo, vale lembrar que o volante não poderá atuar na fase de grupos da Libertadores, pois não foi escrito pelo Timão. Esses são aí os reforços, e o Corinthians tem 2 jogadores aí, pelo menos, Pedro Milans e o Caio César, disponíveis, que não estavam sendo utilizados e agora pode utilizar. O Corinthians ainda não conta com o Memphis, né? Mas o holandês aí que não deixa de ser notícia, né? O seu fisioterapeuta está no Corinthians para acelerar a sua recuperação. E a outra notícia que envolve o Memphis é a renovação, né? Informações de que Memphis estaria disposto sim a renovar o contrato e o Corinthians está atrás de investidores, né? Vamos chamar assim, para renovar esse contrato. Dito isso, a provável escalação do Timão contra o Santa Fé é no gol, Hugo Souza, como não poderia deixar de ser, unanimidade. Dificilmente o Hugo Souza não vai ser titular. Na lateral direita, Mateuzinho, o Mateuzinho que está suspenso no Brasileirão, mas na Libertadores pode jogar. Então ele forma aí a linha defensiva junto com Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. A nossa linha de defesa titular para o jogo contra o Santa Fé. No meio-campo, Fernando Diniz provavelmente vai repetir a escalação. Então a gente vai ver aí Ranielli, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro. Muito provavelmente esse será o time de hoje. No ataque, vamos ter Yuri Alberto e confirmado Kaique ao lado de Yuri Alberto. Kaique aí que vem sendo uma boa surpresa para o torcedor corintiano e para o Fernando Diniz, né, que acreditou no moleque aí desde o início. Então o Kaique vai fazer a dupla de ataque com o Yuri Alberto. E aí, torcedor corintiano, o que achou da escalação do Timão? Acha que deveria mudar algo, né? Às vezes você prefere outro jogador. Tá confiante na vitória do Corinthians contra o Santa Fé? Qual a sua expectativa? Deixa aí nos comentários que eu quero saber sua opinião. Aproveita para deixar o seu like. Muito prazer, eu sou o Dingo e vou trazer as novidades do Timão aqui todos os dias para você. Então já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vai Corinthians!